Olá, senhores, seja bem-vindo. Aqui é o professor Edson e a nossa aula de hoje será sobre Introdução ao Eletromagnetismo. Tá, mas você deve estar se perguntando, o que veremos nessa aula? Essa aula abordará alguns tópicos importantes, como o magnetismo e as grandes navegações. Qual a relação entre um e o outro? 2. Aplicações do eletromagnetismo. Onde o eletromagnetismo é utilizado em nosso dia a dia e qual a sua importância? 3. Ímã. O que é um ímã? Quais suas propriedades? Como ele funciona? 4. Polos magnéticos. O ímã acaba possuindo dois polos, o polo norte e o polo sul. Como esses polos se interagem entre si? 5. Magnetismo da Terra. A Terra funciona como um grande ímã. Qual a sua importância? Como é esse funcionamento? 6. Inseparabilidade dos polos de um ímã. O que seria isso? É possível produzir um monopolo magnético? 7. Bússola. Como funciona uma bússola e qual a sua importância? E por fim, 8. Faremos uma pequena retomada de tudo que foi dito nessa aula. Então, vamos lá. Magnetismo e as grandes navegações. As grandes navegações do século XVI, elas foi de vital importância para a expansão territorial e por questões econômicas também. Só que ela só foi possível devido a um aparato tecnológico que tem como base do seu funcionamento o magnetismo. Você saberia dizer qual aparato é este? Aplicações do eletromagnetismo. Temos aqui esse trem que aparentemente é um trem comum, mas se você olhar com um pouco mais de atenção, você verá que esse trem é chamado de maglev. Literalmente ele é um trem que flutua sobre seus trilhos, capaz de alcançar altas velocidades, acima de 500 km por hora. Seu funcionamento é magnético. O eletromagnetismo também tem outros segmentos no qual ele é utilizado, como por exemplo geração de energia. Então a transformação da energia mecânica da água em eletricidade só é possível aos eletrosímã. Ele que faz essa conversão de energia. Novos materiais. Hoje em dia a gente fala muito em questão de nanomagnetismo, nanotecnologia, nanotubo de carbono. Tudo isso só é possível devido também ao eletromagnetismo. Temos também a medicina, um aparelho muito importante no qual o magnetismo é utilizado é a ressonância magnética. Ela só é possível também devido ao eletromagnetismo. Ímã. Na Grécia Antiga, os filósofos verificaram que quando ele pegava um minério, esse minério é chamado de magnetita, e aproximava, por exemplo, de ferro, ele acabava atraindo. Então, se você pegar, por exemplo, um ímã e aproximar ele de limalha de ferro, que é ferro em pó, você vai verificar que suas extremidades acabam atraindo esse ferro em pó. Então, o ímã acaba possuindo polos magnéticos. Se você pega esse ímã e suspende ele pelo seu centro, você vai verificar que ele acaba se orientando de acordo com o campo magnético da Terra. Então, ele acaba tendo seu polo norte e seu polo sul magnético. E você pode se perguntar, mas esses polos, como eles se interagem entre si? Então, a gente consegue verificar que polos de mesmo nome, como por exemplo norte e norte, sul e sul, eles acabam se repelindo, surge uma força de repulsão entre eles. Agora, polos de nomes diferentes, como por exemplo norte e sul, sul e norte, acaba se atraindo, ok? O magnetismo da Terra. Então a Terra funciona como um grande ímã. Sendo assim, ela acaba possuindo dois tipos de polos, os polos magnético e os polos geográfico. Eles são quase opostos. Por quê? Onde se encontra o polo norte geográfico, próximo dele se encontra o polo sul magnético, com a diferença de aproximadamente 10 graus. Por isso que eu disse que eles quase coincidem. O campo magnético da Terra também é importante porque ela protege a Terra das tempestades solares e ela também é responsável pelas auroras. Se você pegar
um ímã e dividir ele em dois, esses dois pedaços vão continuar tendo tanto o polo norte quanto o polo sul magnético, né? Agora, se você continuar dividindo isso sucessivamente até chegar na escala atômica, ele sempre vai ter tanto o polo norte quanto o polo sul. Até que a gente verifica a impossibilidade de você ter um monopolo magnético. Quem respondeu aquela pergunta nas grandes navegações que a bússola respondeu correto, pois a bússola já era utilizada desde os séculos XIII pelos chineses e ela foi de vital importância nas grandes navegações. É muito difícil você viajar de um ponto para o outro, grandes distâncias, sem utilizar algo para se orientar. E a bússola entra. Como é que a bússola funciona? Ela nada mais é do que uma agulha de metal imantada, que acaba se orientando de acordo com o campo magnético da Terra. A bússola sofreu toda uma repaginada ao longo do século. Então, o que foi que a gente acabou vendo nessa aula? A gente viu que os polos magnéticos dos ímãs eles se interagem, polos de mesmo nome eles acabam se repelindo, polos de nomes diferentes eles se atraem. Vimos também que a Terra possui um campo magnético, como consequência ela acaba tendo tanto os polos geográficos como os polos magnéticos. Eles são quase opostos, pois onde encontra o polo norte geográfico, uma diferença de 10 graus, você encontra o polo sul magnético. A gente viu que se você divide um ímã em vários pedacinhos, ele sempre continua tendo o polo norte e o polo sul. Daí que vem a impossibilidade de você ter um monopolo magnético. Vimos também que a bússola foi de vital importância nas grandes navegações e que ela foi sendo repaginada ao longo do tempo. Bem, galera, e por hoje é só.